Calma, só um pouquinho, o vídeo já vai começar. Aproveita e se inscreve, compartilha, dá uma olhadinha lá nas nossas outras redes sociais. E aí eu digo que Deus porque Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor da terra. Eu coloco o meu sonho, o sonho do meu pai, o sonho da minha mãe, o sonho disso, o sonho daquele, e aí eu pego para mim, vou querer ser um atleta de alto nível, 50 metros de natação, 50 metros rasos, e aí não consigo chegar lá e vou ficar frustrado porque não consegui, e vou glorificar a Deus por conta disso. Eita! Amém. Bom dia, Deus abençoe a todos. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja grandemente com cada um aqui hoje. Amém. E nós somos uma igreja? Nós somos uma igreja, pessoal? Abençoada. Não, nós somos uma igreja antenada, gente. Nós vamos falar algo com uma igreja que tem que ser antenada, abençoada, antenada. Nós vamos falar de um assunto da moda. Tem que andar conforme os ditos, certo? Não. Não. Mas vamos falar assim mesmo. De um assunto que está em evidência, ou que esteve em evidência entre os dias 11 de agosto, 26 de julho e 11 de agosto. As Olimpíadas. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre Olimpíadas. E dentro dessa questão, nós vamos ver um pouco a respeito da vida dos atletas, com respeito à vida da igreja. Como é o comportamento de cada um, como deveria ser o comportamento de cada um. Como é o comportamento dos atletas e como deveria ser o comportamento da igreja do Senhor, do cristão. E para isso, um texto que é muito claro, que fala assim explicitamente sobre isso, Efésios 3, 13 e 21. Pronto? Efésios 3, de 13 a 21. Vamos lá. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, assim estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém? É interessante, tem alguma coisa a ver? Mas vai ter. Primeiro ponto. O que é necessário para ser um atleta de alto nível? O que é necessário para ser um atleta de alto nível? Tem inúmeras possibilidades. Muitas. Mas separei aqui apenas 3. Motivação, foi falado. Motivação, alvo e determinação. Esses 3. Motivação. Sem motivação, ninguém consegue fazer nada. Concordam? E até chegar a ser um atleta de alto nível, muitos ingressam, vamos dizer assim, nessa carreira com algum tipo de movimentação. Alguns, principalmente nesse nosso país, onde, através do esporte, o ensino não é difundido, porque em países desenvolvidos, antigamente, na minha época, falava-se país de primeiro mundo, e volta e meia a Larissa me corrige, por a memória ainda voltar para esse tempo. Para você ser um atleta de alto nível, como o exemplo dos Estados Unidos, necessariamente você precisa passar pelo ensino. Aqui se faz o inverso. Você foge do ensino para poder ser um atleta de alto nível. Por que foge do ensino? Primeiro que geralmente não se tem aquela condição de estudar direito. E dependendo da habilidade dele, ele pode, principalmente dentro do futebol, ele pode receber rios e rios de dinheiro. Então, uma da motivação pode ser aí o trabalho, né? Uma fonte de renda, uma estabilidade. E a partir do momento que ele chega dentro daquele nível, querer ser o melhor, estar sempre à frente. Está sempre na frente, está sempre no topo, querer sempre ser o melhor. Ele já vai pensando nisso, porque se não for o melhor, pode não ter tudo isso aí que foi falado antes. O outro, o alvo, né? No caso dos atletas já de alto nível, no caso das Olimpíadas agora, o alvo é a medalha de ouro, né? O ponto mais alto do pódio. Para todos que ingressam, é estar sempre em primeiro lugar. Como dizia Ayrton Senna, o segundo é o primeiro dos últimos. Então, o segundo lugar não me interessa, o que me interessa é o primeiro. E o outro que eu falei foi a determinação, que é perseguir o alvo sem hesitar, sem titubear, firme, animado e corajoso. Tem que ter coragem? Tem que ter coragem. O Cleito falou algo agora aí um pouco, na palavra inicial, que Deus não está preocupado com o nosso conforto, e sim com o nosso desenvolvimento. Ele não está preocupado com o nosso conforto, e sim com o nosso desenvolvimento. A vida do atleta tem alguma diferença disso? Para poder se chegar ao nível, ele está preocupado com o conforto dele? Então, quem gasta um tempo como um atleta dentro daquilo que ele está motivado a onde chegar, são poucos os que fazem como eles. Detalhe, o atleta, ele tem um técnico. Um atleta de alto nível, ele tem um técnico. Aquele que ajuda a extrair o seu melhor. Que observa os seus pontos fracos e orienta
e o orienta para que ele venha a melhorar dia a dia, pouco a pouco, corrigindo até que se torne o melhor. Além do técnico, ele tem uma equipe, uma comissão técnica, vamos dizer assim, não só técnica, mas também saúde e por aí tudo vai, que dá o apoio para chegar ao seu objetivo. Tem um massagista, tem um fisioterapeuta, tem um médico, tem um psicólogo, porque se o emocional não estiver bem, o corpo não corresponde, não vai. E eu vou falar talvez do esporte que talvez hoje eu mais gosto, mas já desisti de tudo quanto é esporte. Viver nesse país do terceiro mundo é terrível, porque a gente sofre. Esse ano a ginástica ainda deu uma alegria, mas o restante quase... O vôlei também deu alegria. O vôlei, deu uma alegria, um bronze, mas para quem está esperando um ouro, para eles é ótimo, mas é horrível, é horrível. Bem, então tem essa comissão. Resumindo, sozinho ninguém chega num lugar de nível, de um atleta de nível, sozinho, sem um técnico, sem uma comissão, o ajudando, o auxiliando. Com a igreja, com o cristão, não é diferente. E o que é necessário para ser um cristão? Posso colocar aqui? De alto nível? O que é necessário para ser um cristão de verdade, um cristão verdadeiro? 3 coisas também, bem próximas daquilo ali que nós vimos. Missão, finalidade e propósito. Versículo 14 de Efésios. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso que o 13 está dizendo. E se olhar o contexto para trás, portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, a missão da igreja, vidas e almas. E Paulo, ele deixa bem claro que as tribulações que ele está passando, para que eles não se enfraqueçam, por conta que é para a glória deles, o que ele está vivendo. Então, Paulo, como um atleta de alto nível, o alvo dele, a missão dele não é para que ele conquiste, vamos dizer assim, o objetivo maior não é o alvo como ganhar um prêmio. Ele mesmo fala que aqueles que correm em estádios, correm para poder ganhar um prêmio, aquilo ali acaba e só um ganha. Neste caso, a missão é para que todos cheguem. Não só ele, mas as vidas. Então, a missão da igreja, vidas, almas. O outro, finalidade. Versículos 16, 17 e 19. Vocês viram que quando eu li eu dei ênfase, né? Para que, a fim de, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder do Espírito Santo. Então, que o poder do Espírito Santo venha cooperar conosco. Glória a Deus. Para que Cristo habite pela fé em nossos corações, a fim de, estando arraigados firmes e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, não sozinho, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Percebem um escalonamento que vai subindo?
que vai subindo, não é individual, não é só para ele, não é só para mim. O cristão, como o próprio Paulo fala, aqueles que competem em estádios, competem para que um só chegue ao objetivo. A missão, a finalidade do cristão é a vida eterna. Aleluia. E para chegar a essa vida eterna, vai passar pelas vidas e vai passar pelas almas. E ele, os paraquedas ali da vida, que nós lemos, é que vai fazer com que ele chegue lá nessa finalidade. E o outro ponto é o propósito. Uai, mas finalidade e propósito não deveria ser a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Vamos lá no versículo 21. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, qual é o propósito? A glória de Deus. O que o cristão faz não é para, dentro da sua missão, dentro da sua finalidade, dentro do seu propósito, não é para a glória dele, não é para a glória da igreja. Glória a Deus. É para a glória de Deus. E a partir do momento que a gente faz isso desta forma, a recompensa vem. O diferente lá dos atletas, que quando conquistam e chegam no mais alto, que chega lá na medalha de ouro, trazendo o caso das Olimpíadas, eles vão ser glorificados, e aí vão ser entrevistados, e vão vir repórter, e aí vão muitos, aqueles que têm possibilidades, muitos repórteres já estão lá com eles, na casa deles, e já estão falando, e todo mundo exaltando, e todo mundo glorificando, e muitas vezes eles utilizam isso como alvo também, porque vai dar visibilidade. Essa visibilidade vai trazer mais patrocínio, vai trazer mais recursos, e gera-se também esse tipo de motivação, e vão ser exaltados, e eles vão aos poucos nessa determinação buscando esse alvo, e eles vão alcançando, porque chegaram ao ponto mais alto. Então essa é a motivação, para isso que eles estão ali. Enquanto a igreja é para que Deus cresça e a gente morra morrendo constantemente. O cristão e a igreja, lá eles têm um técnico, tem uma comissão técnica. O cristão, né, a igreja em si, tem um Deus que conduz e capacita, pois nos conhece e sabe o nosso limite máximo. Volto a falar a frase do pastor Cleito aqui no início: Deus não está preocupado com o nosso conforto e com o nosso desenvolvimento. Então ele conhece o nosso limite máximo. Aleluia. O cristão, além de Deus, ele tem Cristo, que também não deixa de ser Deus, mas é o Filho, que nos fortalece, e só ele leva além do limite. Nós temos um limite? O pastor Cleiton não falou aqui agora há pouco que da fraqueza se tira força? E eu acabei de falar que todo ser humano ele tem um limite, mas tudo posso naquele que me fortalece. E Cristo pode nos levar além desse limite que nós temos. E com certeza ele leva. O recorde mundial de natação da prova mais rápida, os 50 metros livres, é de um brasileiro. Eu já nem lembrava disso, eu não acompanho quase mais o esporte. Edson Brito. Quase, faltou pouco. Se não fosse a bronquite, eu estava motivado, de rumo ao alvo e determinado. Mas do César Cielo, em 2009, 15 anos
20 segundos e 91 centésimos. Agora, acho que foi o americano que levou a medalha de ouro, fez, se ela foi 20,91, ele fez 21,25. 8, 5, 13, 33 décimos de segundo a mais, a menos que César Cielo. O ser humano tem um limite que, possivelmente com tecnologias e possibilidades, aí possa alguém vir a bater esse recorde, até entendo, mas o ser humano tem um limite. Só que Cristo, ele nos fortalece porque ele nos conhece, ele nos leva além do nosso limite, não na nossa força, não no nosso poder, mas na força e no poder dele. Glória a Deus. E aí a gente vai fazer além do limite, do nosso limite máximo. Temos também o Espírito Santo, que consola, que dá ânimo em todo o tempo. Lá a gente viu que tem os psicólogos, que não é ruim, e muitas vezes até nós vamos precisar. Mas naqueles momentos em que não estamos mais conseguindo, ele nos consola, ele nos dá ânimo, Cristo nos fortalece além da nossa força e nos leva além. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Muito além. Então, não posso, não dou conta, não tenho mais força. Eu devia me virar uma avestruz aqui agora. Mas é possível. Então, comparando atleta de alto nível e a igreja, vamos colocar para competir? Não vale a pena. Nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que nos conduz, nós temos um Espírito que nos consola. Então ia ser um banho que nós íamos levar dos atletas de alto nível. Porque nós temos, mas não usufruímos. Jesus. Então ia ser um banho. Porque a determinação, o alvo e a motivação deles é muito maior do que a nossa. Meu Senhor. Porque como está hoje em dia. E temos ainda os anjos, postos para nos guardar de todos os nossos caminhos. Opa! Então não vamos nos machucar, não vai acontecer nada de ruim conosco. É? Será que é? A gente pega e começa a ler, começa a ver dessa forma, nós somos cauda, ou nós somos cabeça, não somos cauda. Então, nada vai acontecer de ruim e a gente vai estar sempre acima de tudo e de todos. Mas não funciona dessa forma. Vamos passar por dificuldades, vamos passar por situações para que a gente se desenvolva. E é necessário sair do conforto, do colo da mamãe, do colo do papai, da barra do pastor, da pastora e por aí vai. Portanto, não deveríamos ser muito mais dispostos e ordenados do que os atletas, como pregou o pastor Eduardo no primeiro domingo agora de agosto? Não deveríamos ser? E por que não somos? E por que não somos? Olhando para a forma como a igreja atua nos dias de hoje, e eu olho muito pouco, confesso que eu olho muito pouco porque são muitas pregações, são muitos cultos que eu não dou conta de assistir. Olhando para a forma como a igreja atua nos dias de hoje, podemos dizer que ela tem entendimento da sua missão? E que ela está comprometida com a sua missão? Também não. Meu Deus. A igreja parece mais ajustada ao modelo de glórias e recompensas do que a missão, finalidade e propósito.
é um tal de, como falei, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu até falei aqui agora, mas o sentido que é usado não é bem esse. Questão de finanças que está muito latente. Campanhas e campanhas e campanhas e campanhas, e as campanhas e as orações são só especificamente para alcançar um alvo. Para alcançar um alvo, não que a gente não tenha ou que a gente não possa ter, que eu até entendo que Deus quer, mas buscar primeiro o reino de Deus e as coisas, se for da vontade de Deus, que vai ter muitas situações que não vai chegar, não adianta, porque o propósito é outro. E é isso que a gente tem que entender, e senão a gente vai ficar correndo igual cachorro atrás do rabo, não vai chegar a lugar nenhum e ainda vai ficar frustrado. E aí sim, aí tem que correr atrás de psicólogo. Então parece mais um modelo de glórias e de recompensa, que parece que é o que a igreja está buscando hoje. Colossenses 3, 23, 24 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão, a herança, porque Cristo, o Senhor, servis. Se nós estamos servindo a esse Cristo, temos que fazer tudo conforme o nosso coração, de acordo, para que seja ao Senhor e não a homens. E eu até coloco, e não pode nem ser para esse homem, para mim mesmo, porque aí eu vou fazer para que eu busque para mim. Fazer para homens, para que a recompensa venha para mim. A proposta de Cristo é de outro, a Deus, porque fazendo a Deus, a proposta é que chegue a milhares de vidas. O que vemos é um grande número de cristãos, placas de igrejas, esquecidos da sua real missão, que é conduzir ovelhas para a vida eterna, ao reino dos céus, e glorificando a Deus, que é a nossa Oi? Alguém falou algo? A nossa. Não é a nossa, é o nosso. É o nosso propósito. Então temos que conduzir aí o propósito da igreja, que é glorificar a Deus, né? Conduzir as ovelhas para a vida eterna, ao reino dos céus, e glorificando a Deus. Se o básico não é feito, quem diria passar pelas perseguições e tribulações? Quem diria passar pelo, vamos dizer assim, não conforto? Paulo está falando lá no início: por causa disso me ponho de joelhos. 14, né? Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade é o 13. Portanto vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. A tribulação de Paulo é a glória deles. A tribulação de Paulo vai chegar a fazer com que os alcance. Será que consegue passar por perseguições e tribulações? 2 Coríntios 11, 25, 28, Paulo diz: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. A igreja de hoje realmente tem comprometimento com essa missão? É assim a igreja de hoje? Nós somos assim, que não adianta querer chegar
e falar lá do outro, mas primeiro vamos tirar aqui a trave que está no nosso olho, para depois tentar tirar. Mas pelo que nós vemos hoje, é assim que a igreja hoje está reagindo. É interessante porque a gente vê muitas aí uma contra a outra. E como eu falei que a gente ia falar sobre as Olimpíadas mesmo, estamos na moda. Algo que eu vi muito interessante dentro dessas Olimpíadas, duas questões da modalidade do skate, lá da Raíssa, que ela é um fenômeno, realmente ela é um fenômeno, ela é muito boa. E aí ela, cara, não tem quem diga que aquela medalha em Tóquio foi tirada dela. E aí de repente o pessoal começou a falar, não, nós vamos torcer para que as outras caiam e você ganhe. Ela chegou, foi na mídia e falou, de forma nenhuma, o skate não funciona dessa forma. Nós somos uma equipe. Torça para que eu seja melhor, para que todas vão bem, mas para que eu seja melhor. Mas nunca torça para que ela caia. A outra caia, a minha companheira, não falo nem adversária, para que as outras caiam. Então foram muitas situações dentro dessas Olimpíadas que eu pude perceber algumas falas, algumas atitudes que eu falei, caramba, é isso que Deus quer para a gente, é isso que Deus quer para a igreja. Mas a gente se preocupa com placa, com denominação, que isso está certo, aquilo está errado, não é dessa forma, não é desse jeito, e acaba se gerando inimizade. E por que muitas vezes um não torce? E muitas vezes chegam até a torcer uns contra os outros. Chega, nós já vimos isso. Hoje, observando a igreja, podemos ver que ela está mais preocupada com motivação, gerar finanças e reconhecimento, do que com a missão, que são vidas e almas, como vimos. Está mais preocupada com o alvo, o lugar de destaque, né? No caso o ouro, falando aqui de esporte de Olimpíadas, do que com a finalidade, que é a vida eterna. Mais determinada rumo ao alvo, que é perecível. Está mais determinada rumo ao alvo que é perecível, porque é muita campanha financeira, é para dar com rodo, do que com o propósito que é glorificar a Deus. A glória está em conquistar, porque nós não somos cabeça, nós somos cauda, porque está escrito, o melhor. Minha esposa, da Vânia, trouxe até uma palavra aqui, há alguns meses aí atrás, né, que vamos ter o melhor do fruto da terra. Vamos, é promessa, mas não nessa, como diz a minha mãe, nessa sangria desenfreada, dessa forma, não desse jeito. Nessas Olimpíadas também, algo que está por vir, né? Que está sendo devagarinho sendo colocado aí até para se cumprir as escrituras. Foi possível observar de forma clara nessas Olimpíadas quanto Satanás está investindo para paralisar e descontinuar a igreja do Senhor. E desde sempre ele faz isso, se opõe e procura destruir tudo o que é de Deus. E lá no Éden foi assim, quando convenceu a Eva a desobedecer ao Senhor. O nascimento de Moisés, quando foi lá e assassinou não, no parto, né? Não deixa de ser um assassinato. As parteiras lá, o faraó ordenou para que matassem as crianças lá no parto. E no próprio nascimento de Cristo, né? Também que foi ordenada para que fossem matados todos a fio de espada. Hoje, onde não há mais essa decisão unilateral de um monarca, Satanás sutilmente vai instituindo dificuldades para que o nome do Senhor, Deus, seja glorificado. E a igreja do Senhor parece que aderiu em muitos casos, aderiu a essa situação. Por exemplo, aqui
nas Olimpíadas, existe uma regra chamada a regra 50 da Carta Olímpica, que proíbe atletas a fazerem qualquer tipo de demonstração política, religiosa e racial durante as competições e cerimônia de premiação. Então, é proibido. A gente olhando assim, de forma superficial, até parece que não é tão ruim, né? Porque nevila, ninguém vai desconfigurar o outro e por aí vai. Mas, na verdade, até pelo que a gente percebe na Bíblia, o reino do anticristo ele tem que ser instituído. Então, vai ter que começar de alguma forma. E a gente percebe que tudo que ele vai constituindo é devagarinho, aos poucos, sem sutileza, com sutileza, sem querer colocar, como dizia meu pai, goela abaixo, mas vai chegar o momento, ou aceita ou não come. Tem dinheiro e não vai poder comprar, ou aceita ou morre. Em muitos países já é assim, mas aqui no Brasil ainda não. Mas vai chegar, em nome de Jesus. Quem tirar, parece que não é ruim, mas que realmente por trás é impedir a glória de quem de direito e Yahvé, que é o nosso Deus vivo, principalmente quando a intenção é glorificá-lo de forma mundial. Opa, ele não quer a glória, que a glória seja dada a Deus, e sim que a glória seja dada a ele. Então ele vai tentar mudar isso tudo. Dentre tantas passagens que a gente viu lá, de instituição, de decreto, disso, aquilo, outro, para que deixassem de adorar e glorificar a Deus, eu preferi pegar um que não é tão comum ser lido, que é 2 Coríntios 11:32. Paulo fala: em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, para me prenderem. Então ele vai instituir leis, ele vai instituir regras, ele vai instituir, vão colocar pessoas de alto escalão para poder ordenar determinadas funções, determinadas atribuições, para que impeçam que o nome de Deus seja glorificado, para que a palavra do Senhor seja manifestada. A pergunta é: a quem devemos obedecer? A homens ou a Deus? Eu costumo falar, está escrito, Deus colocou autoridade sobre a terra e a elas devemos obediência, desde que não vá contra a palavra do nosso Deus, desde que não vá contra Ele, porque se for, não obedeça, morra, mas não obedeça. Vale a pena deixar de dar glória a Deus por medo ou qualquer conquista terrena? Nesta Olimpíada, a resposta de muitos atletas foi não, é proibido, mas muitos manifestaram a honra e a glória ao Senhor. Aleluia. E a primeira que nós vimos, assim, algumas que tiveram destaque na mídia, né? E a primeira foi exatamente a Raíssa Leal, a skatista. Ela declarou em Libras, João 14:6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por isso ela quase foi eliminada das Olimpíadas. Falou que eu não posso falar. Então tá, então eu vou só fazer mímica. Mas ela não deixou. E depois ela deu uma declaração: eu sirvo ao Deus, eu não vou deixar de falar dele, eu não vou deixar de falar nele. Correu o risco de perder a medalha, correu o risco de disputar a medalha, porque até então correu o risco de disputar, mas não deixou de manifestar a glória a ele. A ginástica, a Rebeca, né, a ginasta Rebeca, ela deu inúmeras entrevistas, tanto dizendo que tanto nas dificuldades, quanto nas condições, quanto nas vitórias, sempre glorificou a Deus, e a gente pôde perceber isso, e declarou sempre. Nas entrevistas, então, ela chegou a dar uma declaração que chegou a pensar em desistir.
as tribulações, as dificuldades, 3 cirurgias no joelho. Chegou um momento que ela estava muito bem. Em 2009 falou, acho que foi um mundial, que ela ia ganhar, de repente teve outra contusão, e ali ela chorou e perguntou: Deus, por quê? Por quê? E ali pensou em desistir, e ela disse que teve uma experiência pessoal com Deus, e o próprio Deus falou com ela: eu vou fazer o melhor ainda, o melhor que Deus ainda está por vir, trazendo para a Bíblia. E nós vimos nessa Olimpíada o que Deus fez com ela, a nossa melhor representação dentro dessas Olimpíadas. E ela sempre falou uma coisa que eu achei muito interessante entre ela, e eu não vou dizer que a rival Simone Biles, porque como ela falou, está em outro nível, a Simone Biles, mas o respeito que cada uma tinha pela outra. A gente via o pessoal falando que a Simone estava tentando lá ver, querendo saber das coisas, e Larissa acompanhou um pouco, foi vendo isso, pôde ver o tanto que aquela menina, ela é humilde. O que ela estava querendo simplesmente era estar perto e querer a companhia das outras, querer saber, querer dar um abraço, elogiava e falava bem o tempo todo de Rebeca, e Rebeca bem o tempo todo dela. E quando ela falava: não, mas você tem que fazer isso, e Simone declarou: eu sou quem eu sou porque ela me faz ser melhor. E em nenhum momento uma torcia para que a outra errasse, mas que eu fosse melhor do que ela. E aí eu volto a frisar: nós agimos dessa forma, comparando igreja com atleta de alto nível. Nós somos uma igreja de alto nível. Nós queremos o bem do nosso inimigo. Nós queremos o bem. Aqui está falando, Paulo falou, perigos dos próprios irmãos. Nós não vivemos isso. Nós somos verdadeiramente uma igreja de alto nível. A ginasta artística Vitória Borges, ao finalizar uma atuação comprometida por estar lesionada, glorifica a Deus e ora em línguas. Eu não estou nem aí para o que a Carta 50 fala, a regra 50 da Carta Olímpica fala. E uma declaração na matéria lá, deve ter sido de jornalista, fala: enquanto a Vitória, enquanto aguardava a nota, rodeada por suas colegas, Vitória chorava copiosamente e louvava a Deus. Por que ela louvava a Deus? Porque não foi capaz de ganhar a medalha, porque foi lesionada e perdeu o sonho dela. Nós somos capazes de glorificar a Deus quando os nossos sonhos são frustrados? Aleluia. Eu tenho um sonho para mim, é o sonho de Deus. E aí eu digo que Deus porque Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor da terra. Eu coloco o meu sonho, o sonho do meu pai, o sonho da minha mãe, o sonho disso, o sonho daquele, e aí eu pego para mim, vou querer ser um atleta de alto nível, 50 metros de natação, 50 metros rasos, e aí não consigo chegar lá e vou ficar frustrado porque não consegui, e vou glorificar a Deus por conta disso. Eita! Gente, não é para qualquer um, é só para atleta de alto nível, não é para a igreja, não é para qualquer cristão, não é para qualquer igreja, mas é para atleta de alto nível. Uma americana, eu não sei falar o sobrenome dela, Sydney McLaughlin, sei lá, 400 metros com barreiras, corrida. Depois de quebrar o recorde mundial em Paris, olha o que ela declara. Tenho isso em vídeo. Larissa me mandou. Cada vez que eu entro na pista, é sempre uma oração a Deus. Me deixe ser o vaso por quem você será glorificado. Aleluia! E nós, como igreja, quando, no meu caso, que estou aqui na frente agora, quando eu estou aqui, eu estou atrás dos holofotes, eu estou querendo aparecer, eu estou querendo recurso no YouTube, ou estou querendo que o nome de Deus seja glorificado? Me deixe, Senhor, ser o vaso, para que o teu nome seja glorificado.
Ser atleta de alto nível não é para qualquer cristão. Ser atleta de alto nível não é para qualquer igreja. 1 Tessalonicenses 5, 16, 19 diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito. Em tudo dai graças. Esses aqui, muitos deles não chegaram ao seu objetivo. Não chegaram ao seu objetivo, mas glorificaram a Deus. Alguns, além de não chegarem, como foi aqui a Vitória, né? É Vitória, não deixa de ser. Ela não só chegou, como ela perdeu, porque ela foi contundida. Orou em línguas e adorou a Deus. Nós somos capazes de adorar a Deus diante de, entre aspas, fracassos? Não há lei, não há regra que impeça a glória de Deus. A questão é o que nós, como igreja, vamos escolher. Josué 24 foi falado aqui também, 14 e 15 diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, e olha que se a gente olhar para a igreja hoje, a gente parece que vê muito disso. Escolhei hoje a quem servir, se aos deuses a quem serviam os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos falar isso de fato, de verdade? A carta de Judas, no versículo 25, diz: ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todos sempre. Amém. Então, qual é a nossa missão? Qual é a nossa finalidade? Qual é o nosso propósito? Vamos pensar sobre isso. Glorificar a Deus. A nossa glórias ao nosso único Deus. Sempre a Ele. Amém? Então fiquem alerta. Fiquem alerta, a igreja do Senhor. Existem, apesar de um Deus que nos conduz, apesar de um Cristo que nos fortalece, apesar de um Espírito Santo que nos consola, apesar dos anjos que nos guardam, existe uma equipe de elite que está nos deixando para trás e que deveriam eles seguir o nosso exemplo, porque muitos deles não são cristãos. Eu citei aqui exemplos de cristãos, muitos deles não são, mas tem esse mesmo afinco, com essa mesma decisão, essa mesma determinação, enquanto a igreja do Senhor não. Ficam alerta, porque os tempos são maus e os tempos do fim estão chegando, e se nós não mudarmos a nossa forma de agir, pode ser tarde. Quando abrir os olhos, um piscar de olhos, Jesus já voltou. E que bom que se for só Ele voltar, porque de repente Ele pode voltar para mim, e aí já pode ser muito tarde. Amém? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Pai, te louvamos, te damos glória, Senhor amado, e de verdade temos entendimento de que ao Senhor deve ser dado toda a honra e toda a glória.
independente, Pai amado, da minha condição, independentemente do que estamos passando, independente, Pai amado, de dores, de circunstâncias, independentemente, Pai amado, de tribulações, independente, Senhor Jesus, de qualquer que seja, Pai amado, as dificuldades que estejam sobre a nossa vida. Temos que entender que o Senhor nos colocou aqui, Pai amado, nessa terra, para sermos testemunhas suas, para sermos, Pai amado, embaixadores, faltou a palavra, a memória abençoada, para sermos embaixadores de um reino eterno, um reino, Pai amado, que não é sazonal, um reino, Senhor Jesus, que a partir do momento que for ganho, não pode ser tirado. Pai amado, nós necessitamos ter entendimento de que somos o povo escolhido teu, que o Senhor, Pai amado, a partir do momento que está conosco, que caminha conosco, que nos ajuda, que nos conduz, que nos fortalece, que nos aconselha, que nos consola, não há possibilidades, Pai amado, de andarmos, Pai amado, em dificuldades no que diz respeito, posso, não posso, devo, não devo, porque temos aquele a quem nos instrui e nos diz o que fazer. Em determinados momentos vai ser fato, vamos passar por dificuldades, vamos passar por tribulações, mas tudo isso, Pai amado, para fazer com que a gente venha a crescer e fazer, Pai amado, com que venhamos ser ainda mais úteis ao Teu reino, mais úteis a Ti. É só para isso, Pai amado, é só por isso que passamos por tribulações. Afinal de contas, em Romanos 5, no versículo 3, não diz que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência, Pai amado, produz... Me ajudem, ou eu inverti a paciência? Produz esperança. Sim, Senhor, somente o Senhor é capaz de fazer isto por nós. Então dá-nos entendimento para de uma vez por todas enxergarmos que o Senhor é Deus e o Senhor é capaz. E nós, como os teus servos, Pai, como os teus filhos, como os teus servos, podemos ir muito mais além do que o nosso limite determina, porque o Senhor é conosco e o Senhor nos coloca acima, Pai amado. Que Deus é esse? Que Deus é esse que tão grande, tão soberano, tão alto, tão excelso, se propôs a olhar por cada um de nós tão pequeninos? Que amor é esse? Que possamos corresponder. Sabemos que vai ser complicado corresponder na mesma intensidade do amor dele, mas que o seu Espírito possa nos conduzir, nos orientar a dar o nosso melhor, e o que não pudermos, que ele o faça, para que a gente venha glorificar o nome dele em todas as circunstâncias e em todas as situações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.